Queridos irmãos e irmãs, o Natal tem algo de tão especial. Natal é a fundação da nossa vida cristã. Não é possível ser cristão somente cumprindo determinadas regras, usando determinados símbolos, aprendendo determinadas fórmulas. E isto não é ser cristão. Isso faz parte do ser cristão. Mas ser cristão é participar da vida divina. E isso não é um direito natural nosso. Nós não temos o direito de sermos chamados filhos de Deus por nós mesmos, não. Quem conseguiu para nós esse direito foi Jesus. E o Natal é o início da vida cristã, porque em Belém o céu e a terra se tocam. Ali está Deus. E de uma maneira que todos nós podemos ver, tocar, sentir. O livro por excelência do Natal, que nós vamos meditar praticamente todos os dias desse tempo de Natal, é a primeira carta de São João. Vale a pena depois o spoiler. Dá uma olhadinha na primeira carta de São João, reze com ela, não é? E ali São João se emociona. O que os nossos olhos viram, o que nós tocamos do verbo da vida, porque o verbo da vida se manifestou no meio de nós. Essa é a alegria do Natal. Alguns dos que estão aqui participaram também da missa da noite, né? A missa de ontem, né? E viram que no evangelho de ontem nós temos uma perfeita fotografia. Hoje em dia falar de fotografia é uma coisa um pouco diferente, né? Do que era há alguns anos atrás. Agora a fotografia é sobretudo digital, não é? Mas essa fotografia do Natal precisa ser um pouquinho mais conservadora, digamos assim, nos álbuns, né? Ontem nós lemos no Evangelho uma fotografia de Natal, da nossa família. A descrição de São Lucas é uma fotografia. Uma manjedoura, o menino deitado na manjedoura. Do lado, José, Maria e os pastores, que foram os primeiros a ver o menino Jesus nessa noite de Natal. Quando nós pegamos uma fotografia antiga e começamos a olhar os detalhes, né? A tia veio naquele dia, né? Olha como era jovem, não é? Olha só como a boca estava cheia nessa hora da fotografia. Geralmente o pessoal espera a boca cheia para tirar a foto, geralmente, né? Aniversário, então. Assim também é o Natal. Olhar as figuras do presépio é olhar a fotografia da nossa família. E nós precisamos olhar com detalhe, porque nos dizem coisas, nos trazem à memória coisas importantes, não é? Imagina, os pastores, como é que eles iriam? Em alguns presépios mais elaborados, são vários os pastores que vão ver Jesus. Geralmente tem um mais velho, que é aquele que comanda o grupo, né? Outros mais jovens, que devem ser aqueles que saem correndo atrás da ovelha perdida, porque não deve ser muito fácil ir atrás dela. Outros pequenininhos, geralmente pastorzinhos, crianças, né? Alguns presépios que eu já vi, o pastorzinho vinha abraçado com um ganso, né? O outro vinha com uma ovelhinha, né? Que maravilha, né? E pensar que esses homens, pastores que guardavam os rebanhos na época de Jesus, eram os menos indicados. Havia inclusive uma lei que proibia aos pastores de serem testemunhas num julgamento. Eles eram tão desqualificados, humanamente falando, que o testemunho deles não valia nada. E, no entanto, estes foram os escolhidos de Deus para estar na noite de Natal. O que Deus quer nos dizer com isso? Olhe a fotografia, preste atenção. Os detalhes são importantes, né? Deus se manifestou nos detalhes da noite de Natal. Por isso é tão bom nós termos diante dos olhos os presépios, né? Tão bom, tão bom. Se ontem nós tínhamos uma fotografia, hoje, esse evangelho que parece um tratado de filosofia, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Se ontem era uma fotografia, hoje o evangelho é uma radiografia, porque mostra por dentro, né? Ontem víamos um menino deitado numa manjedoura, hoje sabemos que ele é o verbo de Deus, que é Deus, que sem ele nada foi feito, que habitou no meio de nós, que se fez homem. São João é detalhista por dentro, ele vê o interior, é uma visão de raio-x.
E nós, como cristãos, se queremos rezar direito diante dos presépios, precisamos juntar as duas coisas: a fotografia e a radiografia, para entendermos que é Deus. Meus irmãos, esse é o grande absurdo da nossa fé. Deus se fez homem. Aquele que antes eu tinha na minha imaginação, nos meus raciocínios, nas leis que eu cumpria, porque tinham sido reveladas, aquele que antes eu manifestava o meu amor, levando um cordeiro para ser sacrificado no templo, agora eu posso amar beijando as bochechas de um menino recém-nascido, levando no meu colo, contemplando esse amor tão humano, né? Quem costuma vir aqui na paróquia percebeu, né, que o presépio aqui estava mais bem decorado há uns tempos atrás, né? Tinham mais figuras aqui. Eram os reis magos, era José e Maria, né? E nós optamos para ontem e hoje o presépio ficar mais simples, né? Justamente para destacar a figura do menino que nasceu, do menino. Hoje de manhã, quando eu cheguei, me ajoelhei aqui para rezar um pouquinho, olhando para Jesus, eu olhava para ele e dizia assim: que maldoso é o Padre Zé Rui, né? Deixou Jesus sozinho. Você olha em volta e fala: mas cadê o povo, né? Como é que um recém-nascido passa a noite na igreja desse jeito? Sozinho, sem ninguém, né? E ao mesmo tempo também eu pensava: mas sobra espaço para mim, né? Nós precisamos entrar no presépio, meus irmãos. E é Deus mesmo que quis que através da via, do caminho, da humanidade, Ele conseguisse despertar em nós o amor. Esse é o mistério do Natal. O amor se desperta no nosso coração com a beleza, a naturalidade de um recém-nascido. De vez em quando aparecem, tem aí alguns recém-nascidos, já estão mais grandinhos, né? Na missa das 8 tinha um bem pequenininho mesmo, bem pequenininho. Como é frágil, né? Como é pequeno. E como desperta amor. Aí, um sorriso, que coisa linda. Como desperta amor? Não tem o que dizer. Deus nos conquistou. Deus nos conquistou. Poderíamos nós agora, né? Que não dá para fazer isso, mas poderíamos chamar todo mundo: vem para cá, né? Vamos sentar em volta do presépio. Quem é você no presépio? Quem é você? As crianças são ótimas, nos ensinam a rezar no presépio, né? Eu sou um pastorzinho, né? E já cria uma história. E a história de alguém que vai até Jesus? Não, eu sou uma lavadeira que está lá no rio lavando a fraldinha, porque devia gastar muita fralda o menino Jesus, né? Não tinha fralda descartável na época, tem que lavar. Outros poderiam ser os magos, outros, e a criança é ótima, né? Eu sou o burrinho, alguns dizem, né? Por quê? Porque está mais pertinho de Jesus. Eu sou a estrelinha, né? Olhar para Jesus desse modo humano, né? E como criança, desperta amor. E é Deus que se fez homem. E nós precisamos amá-lo. Meus irmãos, Natal é tempo de olhar de novo para Ele. E nessa fotografia, radiografia, Deus vai nos ensinando a fazer a vontade dEle. Talvez eu seja um cabeça duro. Padre, o senhor prega, mas eu não escuto. Mas quando eu olho para Jesus, eu me emociono. Aquilo que antes eu não queria fazer porque eu não ia com a cara do padre, agora eu faço, porque no presépio Jesus ganhou o meu coração. E esse Jesus faz as coisas tão bem feitas, não é? Que Ele vai transladando o nosso amor, primeiro para Ele, porque devemos amá-lo sobre todas as coisas, Ele é Deus. Mas logo em seguida, Jesus leva também o nosso coração para os sentimentos do seu coração de Deus. Por que Jesus se fez homem? Jesus se fez homem porque nos ama, porque quis estar perto de nós. Quem escutou ontem a homilia do Papa Francisco, ele meditou sobre a manjedoura, e a primeira coisa que ele disse foi que a manjedoura é proximidade, porque traz a comida à boca dos animais. Quando Deus se fez homem, se colocou numa manjedoura, o que Ele quis era ser próximo de nós. Isso é muito verdade. Agora, a proximidade é sinônimo de amor, declaração de amor. Eu falava no início da homilia que o livro por excelência desse Natal é a primeira carta de São João.
Tem gente que não gosta da primeira carta de São João, assim como não gosta das outras cartas chamadas católicas, né? São Judas, São Pedro, São Tiago, que são aqueles que escrevem cartas além de São Paulo no Novo Testamento. Mas por que não gostam? Porque são cartas muito práticas. E essa carta de São João é a carta do Natal. Translada o nosso amor, passando pelo amor de Deus, para chegar ao amor dos nossos irmãos. Olha só o que nos diz. Vamos ler isso nos próximos dias da liturgia. Diz São João: quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. O critério para saber se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. As trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Que alegria, que naturalidade. É Deus que vai nos levando pela mão de uma criancinha, né? Para nós sermos como Ele, amar os nossos irmãos. Só é mandamento de Deus, porque foi Ele que nos amou primeiro. Meus queridos, não percamos a alegria desse Natal. Não nos percamos só nos presentes, nos cartões, nas luzes, nas árvores. Não nos percamos. Tanta gente diz que está vivendo o Natal e não veio à missa, não entendeu nada. Tanta gente diz que ama Jesus, mas ama Jesus na sua própria imaginação, não vive como ele viveu, não cumpre os seus mandamentos, não ama o irmão. Está errado. Olha para Jesus no presépio, coloque-se lá, qual é o seu lugar, e encontre nele a salvação, como todas as outras figuras do presépio encontraram e encontrarão. Nós também precisamos entrar no presépio de Jesus. Nesses dias, naquela oração da hora da Ave Maria, né, que todos os dias a gente coloca no YouTube, nós estamos falando das pequenas histórias de Natal. Vale a pena, hein? Vale a pena ser um personagem a mais para viver como Jesus viveu e amá-lo. Ele merece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.